Bom, gente, aparecendo aqui pra vocês, parece que eu não sumi, mas eu dei uma sumida, né? Vocês viram que teve vídeo algumas horas, outras horas não teve vídeo, deixei acho que umas 2 semanas sem vídeo, porque esse semestre, como vocês viram, está uma porra, não tem como, gente, tá muito difícil. Tem muita coisa pra fazer, olha que eu não tô com muita matéria, como eu disse, né, como eu falo pra vocês, mas ainda assim não sei o que tá acontecendo. Esse semestre tá tudo muito corrido, tá tudo muito difícil também, coisa que as matérias... Eu achei que 2 delas iam ser difíceis, mas as outras 2 também meio que estão atrapalhando, sabe? Enfim, tem várias outras questões minhas que não tem acontecido nada demais na minha vida, mas ainda assim eu não tô conseguindo conciliar as coisas, né? E aí tá complicado. Vou ficar aqui no IAG para conseguir ler as coisas de análise de dados. Tem mais 2 EPs para entregar, que são os 2 últimos, né? EP, como eu falei, exercício de programação. São os 2 últimos que tem para entregar e a disciplina acaba. Aí eu só tenho que treinar nessas 2 semanas que vão vir agora para a prova, né? Então vão ser 2 semanas sem aulas para treinar para a prova, que vai ser no final desse mês. Teoricamente, com isso eu vou ter mais tempo. Essa disciplina eu não vou precisar mais me preocupar nela dia de terça-feira. O ruim é que terça-feira eu tenho outras coisas pra fazer. É o dia que eu tenho mais cheio, assim, é terça e quinta, mas principalmente terça-feira é um dia que eu não consigo fazer muita coisa. Só nesse horário agora de noite que dá pra fazer um pouco de coisa porque eu não tenho mais matéria. Mas a análise de dados tô indo bem, tá? Os EPs são ok, né? Eu consigo jogar ali um pouco no DeepSeek, ele fala um pouquinho como começa e aí eu vou fazendo. Basicamente foi o que vocês viram nos últimos vídeos, eu fazendo isso. Agora, as outras matérias que tá um pouco complicado. Física quântica tá um pouco complicada. Eu basicamente esqueci dessa matéria porque eu tentei correr atrás das coisas de mecânica. Nos últimos vídeos vocês viram meio que uma saga de eu tentando estudar para essas 2 matérias, principalmente para mecânica. E no final das contas, gente, já adiantando para vocês, né, porque eu fui trocar de notebook, eu não tô com ele aqui agora, mas eu troquei de notebook e aí eu esqueci de passar os vídeos, né, para lá, pro meu outro notebook e eu acabei apagando tudo. Então eu perdi o resto dos vlogs que iam mostrar pra vocês de eu estudando pra mecânica. Eu estudei pra mecânica, tiveram 2 dias que eu estudei bastante. 3 assim mais ou menos. Mas foram 2 dias que eu estudei bastante mesmo. Que eu fiquei assim, madrugando, acordando cedo, estudando a tarde toda e a noite toda. E mesmo assim não deu bom, eu fui muito ruim na P1, né? Fora que eu perdi todas as provinhas, eu não fui em nenhuma provinha. E eu não fui porque eu não sabia o conteúdo mesmo, gente. Porque assim, não adianta ir pras provinhas se você não sabe nada. Tipo, eu sei que é aquele negócio de, pelo menos tentar alguma coisa. Quando você sabe o básico, tudo bem. Mas nem isso eu tava sabendo da matéria, então não ia adiantar de muita coisa, eu acabei não indo. Aí eu fui pra prova, né, porque são que as provinhas, elas juntas vão dar uma prova normal. Então é como se eu tivesse perdido a terceira prova e eu ia depender das 2 primeiras, né, e eu poderia fazer depois a sub pra aumentar uma dessas notas. O que acontece? Eu fui pra P1, não deu certo. Não deu certo. Gente, foi muito frustrante ter estudado muito e ter ido pra prova e no final das contas não ter dado certo. A primeira questão eu consegui fazer um pouco dela, mas até ela estava errada, porque eu tirei pouquíssimos pontos dela, assim. Eu fiz para tirar 3 e eu tirei menos do que isso, para vocês terem uma ideia. Que era essa questão que valia mais ou menos essa nota. A questão 2, assim, eu tinha uma ideia de como começava, do que fazer ali, mais ou menos, né? Pelo menos eu ia tentar alguma coisa e ia ganhar algum ponto por esse esforço. Só que não deu tempo, porque eu gastei muito tempo na primeira questão. E a última questão para mim era impossível, assim, então eu já nem queria tentar ela mesmo. Já não ia, sabe? Mas não deu tempo, eu realmente fiquei muito tempo na primeira questão ali, porque eu não sabia direito o conteúdo, então você tem que... É um esforço maior que você tem que lembrar, tudo mais. E aí, enfim, foi muito frustrante, eu dei uma boa desanimada com tudo, não quis nem gravar mais vlog, não quis fazer nada mais, tudo mais. E aí é isso, tô voltando agora, né, basicamente, porque os vídeos que vocês estavam vendo eram todos de semanas atrás, assim, e agora... tô um pouco melhor, porque é muito frustrante, gente, você tentar fazer as coisas e você não conseguir, mas é que nem eu falo, eu tenho muita dificuldade. Quando eu falo que eu tenho dificuldade, não é aquele negócio de ter dificuldade, como eu vejo algumas pessoas perto de mim falando, tipo, nossa, eu tô quase rodando na matéria, aí você vai ver, a pessoa tirou 6, ok, se o seu parâmetro é mais alto, porque realmente tirar 6, teoricamente você tá, tipo, na média, porque a média é 5, então você tá ali na média. Não é uma coisa tão boa assim. Só que assim, pra quem tem muita dificuldade,
isso já é bom. Sabe, pra mim, quando eu tiro 6, eu fico tipo, caraca, arrasei. Quando eu tiro 7, 8, pode ter certeza que eu vou comemorar, sabe? Então, quando você vê outras pessoas falando, tô com dificuldade, você pergunta quanto a pessoa tirou e ela tirou um 6, um 7, um 5. Gente, não fala comigo aqui. Aí eu prefiro não conversar com essas pessoas. Porque assim, é que nem eu falei, eu entendo que não nível, né? Mas para essa pessoa já é fácil para ela tirar essa nota, ou não fácil, mas já é o esperado. E aí, mas o que ela queria era mais, sabe? Tudo bem, ok. Eu não tenho essa facilidade, eu não consigo. Então, para mim, é muito ruim ver essas pessoas, sabe? Mas eu só tô falando isso porque aconteceu isso recentemente com essa questão dessa prova, né? Tudo mais, eu vi algumas pessoas comentando, tudo mais. E aí eu fiquei tipo, amigo, você não sabe o que é ir mal na prova. Porque eu fui realmente mal. E aí é isso, mas eu tenho tentado me esforçar e o importante é isso, sabe? Quando me perguntam, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, é um dos próximos vídeos depois desse vlog, sobre a questão... Não sei se é esse. Talvez não seja isso, mas em algum momento eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão de dificuldade. Porque o que acontece? Quando me perguntam se o curso é difícil, sim, realmente o curso é difícil. Mas ele depende, difícil no quê, né? Porque você tem muita física, muita matemática, às vezes você não vai ter dificuldade nas duas coisas, só em uma delas. Além disso, também, se vale a pena você fazer mesmo que você tenha dificuldades, não sei, isso quem vai dizer é você, porque eu tenho muita dificuldade. Então, pra mim é muito desgastante o que eu tento, e assim, ok, sabe, pra mim é um esforço que eu não consigo ver outro caminho que não seja me esforçar, no sentido de tipo, porque você não vai pra um outro curso que você tenha mais facilidade? Porque eu não quero, porque não é um curso que eu quero. Eu tenho meio que, certeza não, porque certeza eu acho que a gente nunca tem, mas hoje na minha vida não existe motivo suficiente pra me sair da astronomia, é basicamente isso. Sabe, tipo, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu gosto muito de biologia, mas eu não consigo me ver fazendo biologia. Não porque, tipo, eu não gosto, porque eu acho que eu não vou conseguir. Muito pelo contrário, eu acho que eu teria muito mais facilidade, mas eu não teria, talvez, a sensação de realização que a astronomia me proporciona na maior parte do momento, sabe? Quando eu tô atendendo pessoas falando sobre astronomia, quando eu tô estudando pra me ser, quando eu tô conseguindo entender as coisas de astronomia. Então, tudo isso eu levo em consideração. E aí as pessoas têm que levar isso em consideração também. Mas enfim, dado esse disclaimer, né, eu tô indo muito mal nessa matéria e provavelmente eu não vou conseguir recuperar. Eu não tenho esperança muito de recuperar ela. Tanto é que eu tô focando agora em física quântica. Então não sei o que eu vou fazer com mecânica. Talvez o que eu faça é realmente tentar. Eu vou tentar até o último minuto, né? Então eu perdi todas as provinhas, fiz a AP1, fui mal. Agora falta a P2 e a sub. Eu preciso tirar nota suficiente na P2 e na sub para substituir a primeira prova para ir para a REC. Porque passar vai ser muito difícil disso acontecer, gente. Porque eu teria que tirar 7 e 8 em uma delas, né? Eu teria que tirar 7 em uma e 8 na outra, tanto faz em quais, não importa. Mas tinha que ser essas duas notas para formar 15, né? Para dividir por 3 e aí conseguir a média para passar, mas para passar tipo, na média mesmo, com 5. Não sei se isso vai acontecer, tenho que tentar, é a vida, vamos ver o que acontece. Eu passando e conseguindo ir para a REC já é suficiente porque eu tenho mais uma tentativa para passar. Física quântica agora, como é que estamos? Nessa, eu tô voltando a recuperar as coisas. Eu fiz uma prova na segunda agora, né? Uma provinha eu fiz. Eu consegui estudar as coisas e olha que eu estudei em cima da hora, nesse caso. E ainda assim eu consegui fazer, né? Ali, porque era um assunto que eu já sabia. Agora entrou num assunto que eu não sei, que eu não vi quando eu estava fazendo as últimas vezes, então eu vou começar a vir para as aulas, esse é meu plano, e começar a estudar. Como eu estudei para a provinha, eu consegui desatrasar boa parte do conteúdo, acho que faltam 2 ou 3 aulas para mim ver, que é basicamente ler um capítulo do livro, que a gente chegou na equação de Schrödinger. E, gente, quando eu falo que o semestre tá difícil, o que acontece? Outra experiência pessoal que eu vou falando ao longo, que enfim, eu faço um vídeo para falar mais sobre esse sentimento. Mas ao longo do curso, você vai perdendo o ânimo e você vai cansando. Pelo menos isso é comigo, né? Isso não quer dizer que vai ser assim dessa forma com você, mas comigo é assim. E você perde o ânimo e aí você
acaba perdendo a graça de fazer matérias. Então, nenhuma matéria esse semestre tá, tipo, brilhando nos meus olhos, fazendo, tipo, nossa, que da hora, sabe? Nenhuma delas. Eu basicamente tô estudando pra passar nelas, sabe? E isso é muito ruim porque você perde vontade mesmo. Mas é normal disso acontecer. Não é uma coisa que é só comigo, é normal de acontecer. Mas eu tô fazendo agora física quântica e aí estudando eu comecei eu tive um estralo de tipo, nossa, legal, essa matéria, esse assunto é interessante até, vamos ver, né? E aí deu um ânimo maior para estudar, assim, física quântica. A matéria que eu tô agora, a gente tá vendo a equação de Schrödinger, para quem tem curiosidade, né, em saber um pouco mais das disciplinas. Você vê um pouquinho de física moderna e depois você vai para a equação de Schrödinger resolver ela para alguns casos muito específicos que alunos de graduação conseguem fazer. E aí, basicamente, agora que eu tô nesse momento, que é a parte mais difícil do curso só. Então, é isso. Em física quântica, eu tenho 2 notas de provinhas. A primeira prova eu acabei perdendo porque eu fui estudar para mecânica, né? E isso me deixou muito mal. Além de eu ter gastado todo o tempo para estudar para mecânica, né? E eu ter perdido física quântica, não deu resultado nenhum. E aí, tipo, você se sente muito mal porque você tomou uma decisão ruim, sabe? Porque no final das contas era melhor ter estudado para física quântica e ter ido bem em física quântica. E aí o que acontece? Agora quais são os meus próximos passos? Foi essa provinha, tem mais uma provinha que eu vou precisar estudar, que talvez seja semana que vem já, não sei, talvez o professor Di, mas eu acho que vai ser semana que vem. Então, estudar ela, como o assunto já tá mais ou menos em dia, tá tudo bem, é só pegar esse resto de semana para fazer isso. E aí tem a P2, que vai ser a parte mais difícil, porque tem o conteúdo é difícil mesmo, mas que tirando uma nota razoável eu consigo fazer a substitutiva. Esse professor não tem só prova substitutiva, ele faz um esquema lá de ser prova substitutiva e REC. Então vai ser as 2 provas no mesmo dia e tal. E aí eu sei que eu consigo fazer, porque, enfim, eu tô acostumado com esse modelo de prova dele, então eu consigo fazer, é só estudar. E ela vai ser lá pro final do mês também, então tem tempo pra mim conseguir estudar pra ela. Ou é final desse mês ou é começo do mês que vem. Mas tem bastante tempo para estudar para ela com calma, que isso que é o mais importante. E como eu perdi a P1, né, eu consigo focar mais nas questões da P1, que é questões que eu já meio que sei mais do que o assunto da P2. Então é isso. Física quântica, estou com esperança de recuperar. Mecânica 1, não sei. Não sei nem se eu vou tentar, né, enfim. Assim, até o final vou, mas vamos ver, não tô com muitas esperanças. Astronomia galáctica e extragaláctica tá uma matéria de boa. A primeira prova eu acabei, assim, indo muito mal, porque eu não estava preparado, eu tirei 3. E na segunda prova eu ainda não sei a nota, mas eu acho que eu fui melhor. Não do jeito que eu queria, né? Eu acho que eu fiquei na média mesmo. Se eu não ficar na média, eu apago esse vídeo, porque... Mas enfim, não sei. Mas espero eu que tenha tirado da média. Semana que vem o professor disse que ia mostrar as notas, então... Espero que, né, tenha ido bem nessa. E aí vai ter a última prova. Se tiver sub, eu faço para tentar recuperar, caso necessário, a nota da primeira prova. E aí é isso, gente. Tô acabando o semestre já, tem esse mês. E talvez o começo do mês que vem, por causa dessas recs. E é isso. Semestre que vem, não sei o que eu vou fazer. Eu só espero não reprovar em nada. Porque se eu reprovar, é mais atraso que eu vou ter para fazer as coisas. E eu não quero ficar mais nenhum tempo, assim, tipo, na graduação aqui na USP. Cansa de verdade. Pra quem tá há muito tempo em graduação, assim, é muito cansativo. Eu já perdi a paciência de ficar em sala de aula, não tenho mais esse costume, eu detesto. Enfim, gente, virou um vídeo de desabafo, mas é uma atualização aqui pra vocês saberem o que tá acontecendo por enquanto. A minha IC eu tô tentando fazer, né, tive conversa com o meu orientador, mas eu ainda não tive tempo pra sentar e fazer ela. E a tutoria eu consegui fazer as coisas. E tinha partes mostrando como eu fiz a tutoria. Enfim, eu consegui apresentar. Não gostei da minha apresentação porque eu fiz muito corrido as coisas. E aí na hora os slides ficaram mal organizados. A minha apresentação não ficou organizada também. Eu achei que eu não dominava o conteúdo suficiente para fazer uma apresentação. Então assim, não gostei. O professor falou isso? Não falou. Mas eu sou autocrítico e eu não vou deixar... Não, sabe? Eu sei que eu podia fazer melhor porque a primeira eu fiz melhor. Então assim, né, essa eu fiz muito de qualquer jeito só para entregar alguma coisa. Eu não quero fazer mais isso. Então ele já passou mais tarefinhas.
E aí eu vou precisar fazer essas tarefas, mas eu vou dar agora prioridade para minha IC, para resolver essa questão. No meu trabalho agora tem um projeto que eu fiquei comentando com vocês, que eu estava conversando com uma professora para fazer um projeto lá de observações. Esse projeto finalmente saiu do papel, a gente teve a primeira edição dele em abril e agora a gente vai ter a segunda em junho, né? Vai ser nessa semana. Infelizmente não deu tempo para me postar aqui para vocês verem, mas fiquem de olhos nas redes sociais do IAG, então é só digitar IAG USP que aparece, seguindo lá vocês vão ter acesso. E o nome do evento é Expedição Cientec, para quem quiser. É um evento bem legal, ele vai falar sobre várias ciências, né? Vai falar sobre astronomia, astrobiologia, geociências, geofísica, física, tá? E aí você não tem só observação na noite. Se caso chover, se caso não der para observar nada, você tem outras coisas ali acontecendo para você sair e ter feito alguma coisa, tá? É um evento que dura bastante tempo, cada grupo demora 3 horas assim para concluir o percurso inteiro. Você, claro, pode ir embora se você quiser antes. E é isso, gente, é muito legal. A ideia foi minha e dessa professora, a gente se juntou para fazer e tem um time muito foda, assim, da USP fazendo as coisas. E eu recomendo para quem quiser, né, para quem gostar. É bem legal e é aberto para todo mundo, é aberto para crianças de todas as idades, é bem legal, gente. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, forem aqui de São Paulo, recomendo, fica aí a recomendação para vocês. Mas é isso, eu vou começar a ler as coisas aqui de análise e volto depois, mas acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui mesmo, gente. Beijinhos, tchau, tchau.